né, em muitos lugares, ele foi para o Monte das Oliveiras, e quando ele chegou ao Monte das Oliveiras, ele começou, porque sempre quando Jesus aparecia, mesmo antes da sua crucificação e depois da sua ressurreição, ele sempre aparecia ensinando. Ele estava sempre ensinando. Jesus nunca conversou com alguém a não ser para ensinar. Seja para uma pessoa, seja para duas, seja para os discípulos, para os 12, ou para uma multidão. Sempre Jesus estava ensinando. E quando Jesus chegou no Monte das Oliveiras, ele foi, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do versículo 2 em diante, diz assim: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Aí no versículo 4, ele diz assim: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vejam só. Jesus diz assim, olha, João batizou com água, mas vocês, sereis batizados com o Espírito Santo e não muito depois desses dias. Então, quando nós falamos batismo com o Espírito Santo, está com base bíblica. É com base bíblica. Batismo no Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo. E aí no versículo 9, aí depois Jesus dá ainda umas instruções no versículo 7, no versículo 8, né? No versículo 7 ele diz assim: não vos pertence, porque os discípulos perguntaram, quando será que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí ele diz assim, não vos pertence saber os tempos, ou as estações em que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra somos nós. Somos nós. Nós não estamos em Jerusalém, nós não estamos na Judéia, nós não estamos em Samaria. Então, nós somos dos confins da terra, o evangelho chegou até nós. Então, Jesus já falou que o evangelho ia chegar até nós. Jesus já falou nesse dia, no dia que ele subiu ao céu. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, em uma nuvem, o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Ele subiu, falando com os discípulos, Jesus começou a subir. Começou assim a flutuar e foi subindo. E quando chegou nas alturas, uma nuvem o ocultou. Agora, imaginem vocês. Imaginamos nós, né? Imaginamos nós. Se nós estivéssemos lá presente, você já imaginou nós ver Jesus subindo? Subindo, depois que ele falou, olha, vocês fiquem em Jerusalém, permaneçam unidos, que vocês vão receber o Espírito Santo. Vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém.
E quando eu estava olhando para o céu, uma nuvem ocultou. Se eu tivesse lá, se eu tivesse nesse dia lá, eu ia ficar também pasmado olhando para o céu. Mas enquanto eles estavam pasmados, como hipnotizado, né? Vamos dizer assim, essa palavra, né? Como hipnotizado olhando para o céu, do lado deles apareceu dois varões celestiais, dois seres celestiais. Não eram homens comuns, não. Eram seres celestiais. Dois varões apareceram do lado dele e disse assim: Varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Olha, essa é a nossa esperança. Olha, essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Que essa esperança esteja no seu coração. Que essa esperança esteja no meu coração constantemente. Que nunca vamos nos esquecer disso. Nunca. Essa é a nossa esperança. Ele diz assim: vocês estão olhando para o céu. Por que estão olhando para o céu? Esse Jesus, que hoje foi recebido no céu, da mesma maneira que vocês viram ele subir, vocês vão ver, um dia ele vai descer do mesmo jeito, e essa é a nossa esperança. Jesus vai voltar, vai voltar para nos levar. Ele não vai voltar aqui para fazer um julgamento sobre nós. Ele vai voltar para nos levar. Mas levar quem? Aquele que está esperando ele. Aquele que está com o coração voltado para esta promessa. Ele foi, mas ele voltará. Ele voltará. E aí no versículo 12 diz o seguinte: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está de perto de Jerusalém, à distância de um caminho de um sábado, aproximadamente 1.200 metros, aproximadamente. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, o filho de Tiago, não o Judas Iscariote. Esses eram os discípulos. Então, os discípulos voltaram e se reuniram. Todos estes, agora presta atenção nisso aqui, ó. Olha aqui, ó. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas, ó, perseveraram unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles se reuniram nessa casa e permaneceram. Por que eles permaneceram unidos? Porque Jesus falou: se vocês fiquem em Jerusalém, não se ausente de Jerusalém, não saia de Jerusalém, fique em Jerusalém, permaneça unânime em oração, que vocês vão receber o batismo com o Espírito Santo, não muito distante desses dias. Presta atenção nas promessas que Deus faz para você. Presta atenção nas promessas que Deus faz para você, que Deus faz para mim, que Deus faz para todos nós. Prestamos atenção, porque a promessa de Deus não falha. Eles ficaram unânimes, nem está escrito aqui. 10 dias depois, que Jesus subiu ao céu, eles continuavam ainda em oração. 10 dias depois, continuavam em oração. E quando chegou no 10º dia, que é chamado dia de Pentecoste, que é o 50º dia a partir do dia da Páscoa, a partir da Páscoa dos judeus. Nesse dia de Pentecoste, a festa do Pentecoste, o Espírito Santo desceu naquela casa, desceu sobre eles.
eles ouviram um barulho como de um vento impetuoso, está aqui no capítulo 2, depois vocês podem ler, né, capítulo 2. Desceu nessa casa e viram como língua de fogo sobre a cabeça de cada um deles, dos que estavam reunidos nesta casa. E aí, ninguém mais segurou a igreja começou naquele dia, ninguém mais segurou. Depois disso, né, as pessoas que correram para aquele lugar, porque viram esse barulho, né, e algo desceu naquela casa, correram para aquela casa, e quando chegaram lá, que viram as pessoas que estavam naquela casa falando em outras línguas, não na língua deles, mas falando em outras línguas. E nós já falamos essa mensagem aqui, tinha aproximadamente 500 nações, aliás, desculpa, 15 nações. 15 nações tinha naquele lugar lá. Era Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia. São pessoas... Era como se aqui no Brasil tivesse uma festa, tivesse um dia festivo, e viesse todas as nações vizinhas aqui, e talvez de outros lugares, viesse para cá. É como na Copa do Mundo, vamos dizer assim, né? Copa do Mundo. Vem nações de todos os lugares. Gente de línguas, de diversas línguas, vem para o lugar na Copa do Mundo. Nesse dia da festa de Pentecostes, era assim, as pessoas iam para Jerusalém, pessoas de várias nações. Judeus, mas que falavam outras línguas. Quando chegaram lá, viram que eles estavam falando na língua deles. Na língua deles. Mas os judeus que não entendiam as outras línguas, falaram assim, estão bêbados, eles estão cheios de vinho, hein? É 9 horas da manhã e já estão todos embriagados. Aí Pedro levantou e fez aquele discurso, e quando ele terminou de pregar a palavra de Deus, naquele dia, a Bíblia diz que 3.000 almas, 3.000 almas, de todo esse povo que estava em Jerusalém, perguntaram para Pedro, o que nós devemos fazer? E Pedro falou assim, que vocês se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus. Se vocês se arrependerem. Então, para ser salvo, é arrependimento. É arrepender dos pecados. Foi o que Pedro falou, se arrependam dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus. E a igreja começou ali, naquele dia, no dia de Pentecoste. Começou a igreja. Com os discípulos e 120 pessoas, porque está aqui, ó. E naqueles dias, levantando-se Pedro, né? Isso no versículo 15 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Quem eram essas 120 pessoas? Essas 120 pessoas foram as pessoas que ouviram as palavras de Jesus depois que ele ressuscitou e que ou estavam lá na hora que ele subiu no monte, ou não, mas ouviram e aderiram à promessa de Jesus que diz, ficar em Jerusalém unânime. Ficar em Jerusalém. Então, essas 20 pessoas são os que estavam unânime em oração. Perseveraram em oração. Mesmo que lá fora, em Jerusalém, estava aquele burburinho, né? Vamos dizer assim. Burburinho, porque as pessoas não diziam, ele não ressuscitou, isso é mentira. E já começou, talvez, até a perseguição a quem falasse que Jesus tinha ressuscitado. Eles estavam dentro de uma casa, unânime em oração. 120 pessoas. Mas o que ouviram as promessas de Jesus, não foram só os 120. Esses 120, eu só quero aqui abrir um parênteses, é o seguinte, que a igreja começou naquele dia, com esses 120 e com mais 3.000 que se arrependeram e se converteram naquele dia e foram batizados.
Mas esses 120, não foram só eles que ouviram a promessa. Nós acabamos de ler lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15, que um dia Jesus apareceu para 500 pessoas. 500 pessoas. Mas dessas 500 pessoas, 120 permaneceu unânime em oração. E os outros? Se afastaram? Não, não vamos dizer que se afastaram, não. Se afastaram, não. Mas não receberam a promessa naquele dia. Pode ter recebido depois. Mas naquele dia, eles não receberam. Quem recebeu naquele dia a promessa do Espírito Santo foi os 120 que permaneceram unidos e creram na promessa de Jesus. Creram nas palavras de Jesus. Por isso que é importante nós crer nas promessas de Jesus. Se Jesus diz que cura, vamos crer na cura. Ah, mas já faz tantos dias, já faz tanto tempo e Jesus não resolve esse problema. Eles esperaram 10 dias. 10 dias. E não foram 10 dias fáceis. Não foram 10 dias que eles permaneceram unânimes, esperando a promessa, em oração, num ambiente tranquilo, num ambiente de paz. Foi num ambiente terrível. Jerusalém estava em alvoroço, porque tinham crucificado Jesus e agora 500 pessoas diziam que ele tinha ressuscitado e que viram ele. Agora você imagina que coisa que estava essa cidade. A cidade que crucificou Jesus. E essas 3.000 pessoas que aceitaram a Jesus saíram dali e voltaram para as suas nações, para os seus países de origem, e com certeza começaram a pregar Jesus lá também. E graças a Deus, por dia de Pentecoste, para a descida do Espírito Santo, que essa chama que começou naquele dia, que desceu sobre a cabeça daqueles 120 que estavam reunidos naquela casa, unânime em oração, chegou até nós hoje. Hoje, essa chama está disponível. Está disponível para você. Está disponível para mim. A promessa ainda é a mesma. Fique na promessa que você vai ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. É bom servir a Deus. É bom louvarmos a Deus. Mas melhor ainda é ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. É isso. E com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, a nossa força, não é a nossa força que vai vencer, mas é a força que vem dele. É a força que vem do alto. É a força que vem do trono da graça. É essa força que nos impulsiona para vencer. Que nos impulsiona. E nós vamos vencendo a cada dia, a cada dia, a cada dia. É uma vitória hoje, é uma luta hoje, mas é uma vitória hoje. E amanhã vem outra luta. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Jesus não prometeu que ia ter dias bons, não. Ele disse assim, olha, basta cada dia o seu mal. Os dias são terríveis. E nós estamos vivendo dias terríveis. Nós estamos vivendo dias duros, difíceis. A pandemia, que nós já falamos agora há pouco. Agora tem essa outra situação aí, dessas enfermidades. Mas Deus vai dando vitória para aquele que crê, para aquele que espera na promessa. Aquele que espera na promessa. Que nós sejamos daqueles que confia na promessa como esses 120. Espera unânime nele. Unânime nele. Não quero fazer uma crítica aqui aos 380. Uma crítica sim, porque quem sou eu para fazer crítica?
Mas eles receberam a promessa. Eles receberam, porque testificaram, mas os 120 receberam a promessa de primeira mão. De primeira mão. Foram as primícias da igreja, os 120. Depois, na sequência, os 3.000. No mesmo dia, os 3.000 também receberam. E veio vindo, e veio vindo, e veio caminhando. E aquele que espera na promessa vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, até que chegou até a mim e chegou até a você. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus e peça a Deus força para sempre esperar a promessa dele. Porque a promessa dele, a promessa de Jesus, é vitória a todos os dias. E a maior vitória, a maior vitória que eu posso testificar e que você pode testificar é a vitória da esperança da vida eterna. É aquela esperança que nós temos, que Jesus vai voltar. Que Jesus vai voltar. E o dia que ele voltar, Paulo falou assim, ó. Paulo falou assim. Que nós, os que estarmos vivos, seremos arrebatados. Mas primeiro, aqueles que já morreram, aqueles que morreram, ressuscitarão primeiro. Mas nós teremos o nosso corpo transformado e seremos arrebatados. Para sempre estaremos com o Senhor. Para sempre, eternamente, eternamente, eternamente estaremos com o Senhor. Essa é a esperança. Essa é a maior esperança. Essa é a maior promessa. Espera nessa promessa. Não deixa que a sua esperança desfaleça dessa promessa. Ah, mas a vida está difícil para mim. Está muito difícil. Eu estou passando por momentos muito difíceis. Todos nós passamos por um momento difícil. Todos nós passamos. Todos nós passamos. A Sandra foi para a casa da sua família agora. Eu tenho certeza que ela foi com o coração apertado. Foi com o coração apertado. A Zezé, a Gilma, todos já contaram, já testificaram aqui de momentos que passaram com o coração apertado. Momentos que parece que estava tudo perdido. Só que quando isso, está tudo fechado as portas. Todo fechado. Mas a esperança da salvação, essa promessa, nós temos que continuar esperando. Não deixa ela desvanecer de você. Não deixa ela desaparecer de você. Não deixa ela decair. Ah, eu não tenho mais esperança. Não. Pode acontecer o que acontecer, mas a esperança da salvação, da vida eterna, a esperança que Jesus vai voltar para nos levar, essa não pode cair. Essa é a promessa. É essa palavra que eu queria deixar hoje aqui. Essa é a promessa. Assim como aqueles 120, incluindo os discípulos, né? Incluindo a mãe de Jesus, né? E outras mulheres, e os irmãos de Jesus, como está escrito aqui, ó. E Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Com os seus irmãos. Ficaram ali unânime, 10 dias em oração, esperando a promessa que Jesus tinha prometido. Jesus está prometendo para você e prometendo para mim a vida eterna. Promessa. É promessa de Jesus. E a promessa de Jesus não falha. Espera, não desanima. É essa promessa, é essa palavra que Deus tem para o seu coração e para o meu coração hoje.